faço parte do grupo de estudos em inteligência artificial GEA, especificamente do subgrupo aprendizado de máquina. E para encerramento dos trabalhos, irei apresentar uma aplicação do modelo de regressão logística. E dividir esse trabalho em algumas etapas. A primeira delas consistiu em fazer o download do dataset, que foi obtido no site do Kaggle. Esse dataset ele é da área de negócios. Foram dados coletados por meio de uma campanha de marketing de uma instituição bancária que objetivava identificar os clientes que aderiam aos seus produtos bancários, no caso especificamente depósito a longo prazo. A segunda etapa desse trabalho envolveu fazer apenas um resumo das variáveis que envolvem esse dataset, variáveis numéricas e categóricas, incluindo a nossa variável alvo, que é depósito. O cliente assinou um depósito a prazo, sim ou não? E o nosso modelo busca prever clientes que podem aderir a esse produto bancário, fazer a previsão desses potenciais futuros clientes. A terceira etapa consistiu em importar as bibliotecas, módulos, modelos estatísticos necessários para seguir com essas análises. Realizamos aqui a leitura das primeiras 5 linhas desse dataset. A quarta etapa envolveu identificar as informações básicas, identificar se haviam linhas vazias, assim como se haviam valores, dados duplicados, e a gente pôde perceber que não. A quinta etapa envolveu fazer a formatação das colunas, convertendo-a todas para letras maiúsculas, e foi feito também a tradução dessas variáveis. E temos aqui uma análise descritiva das variáveis numéricas, em relação à contabilização, à média, o desvio padrão, o valor mínimo e máximo, assim como a concentração desses dados. A sexta etapa envolveu fazer a análise e a seleção das variáveis categóricas e numéricas. E, para fazer a seleção das variáveis numéricas, a gente utilizou de algumas ferramentas, de alguns modelos estatísticos. E aqui, no caso, foi a matriz de correlação, para saber o grau de dependência, de correlação dessas variáveis umas com as outras. E percebemos que, sim, em relação à variável dias últimos contato, com contatos anteriores, sim, obteve-se um grau alto, muito próximo a 1 de correlação. Temos essas mesmas informações trazidas agora, via tabela. E temos aqui um breve comentário a respeito dessa correlação. Que o ideal é que evitemos utilizar essas variáveis, que são altamente correlacionadas, pois elas trazem informações repetidas, o que dificulta a interpretação dos coeficientes, causando instabilidade do modelo e podendo levar ao overfit. Por isso, é recomendado utilizar apenas uma dessas. Temos aqui outras análises gráficas do PR plot. No caso aqui, na análise, na parte diagonal desses gráficos, são as variáveis individuais. E as demais são as variáveis analisadas umas em relação às outras, incluindo também, claro, a variável alvo. E são gráficos de dispersão. A gente pode, inclusive, analisar alguns desses gráficos. Por exemplo, a duração, a cauda aqui dessa curva, ela se estende em relação a essa outra, que corresponde àquelas pessoas que não assinaram. Então, a gente pode interpretar que as pessoas que tendiam a adquirir os produtos da instituição eram as pessoas que mantinham mais contato durante mais tempo com o banco. Temos aqui em relação a dias, últimos contatos, que a gente observa aqui uma oscilação, mas a cauda ainda permanece, se estende em relação à laranja, que corresponde a quem não assinou. E o ideal é que esses pontos azuis fossem separados desses pontos laranjas, e que não ficassem tão próximos, que a gente poderia trazer variáveis que teriam um grau de relevância, sensibilidade com relação à nossa variável alvo. Mas a grande maioria desses gráficos, os pontos estão bem próximos uns dos outros. Aqui utilizamos esse modelo estatístico, importado do SelectBest, que aqui o objetivo é identificar as variáveis numéricas que apresentam os melhores scores em relação à nossa variável alvo. E pode-se perceber aqui que foi a variável duração. No entanto, ela não vai ser utilizada no nosso modelo. Por quê? Porque essa variável, ela foi até uma recomendação, inclusive, nas informações descritivas desse dataset, que essa informação ela só pode ser sabida após o cliente aceitar ou não.
o depósito a longo prazo. Então, se ela fosse utilizada, ela poderia, sim, melhorar a performance do modelo, mas seria de forma enganosa, porque essa informação ela só vai ser conhecida posteriormente. E esse modelo aqui, o objetivo dele é prever. Então, seria uma espécie de vazamento de dados. Então, por conta disso, a gente resolveu não aderir. E utilizamos as variáveis campanha e dias último contato. Chegamos na parte das variáveis categóricas. Fizemos aqui a análise gráfica em relação a cada uma delas, identificando aqui nas barras azuis quem assinou o depósito e nas laranjas quem não assinou. Por exemplo, em relação à profissão, quem costumou aceitar os depósitos foram as pessoas que trabalhavam na área de gerência. O estado civil predominou das pessoas casadas, escolaridade no ensino secundário. Em relação aos inadimplentes, quem não possuía dívidas, por exemplo, costumou aqui no caso, decidiu não aderir aos depósitos, mas ficou bastante próximo de quem optou por aderir. No caso, quem tem financiamento imobiliário, as pessoas que tinham financiamento imobiliário, elas optaram por não aderir ao depósito. Já quem não tinha, foi o inverso, costumou aderir aos depósitos. Então, a gente fez essas análises individualmente, analisando com a nossa variável-alvo, para cada uma dessas variáveis categóricas: profissão, estado civil, escolaridade e assim por diante. Aqui a gente pode perceber, por exemplo, foram escolhidas algumas variáveis para trazer aqui via tabela essas informações fornecidas via gráfico. E quem assinou o depósito? A grande maioria é quem não tinha financiamento imobiliário, como a gente já conseguiu interpretar anteriormente. Optamos também por identificar os scores, e aqui a gente fez uma codificação das variáveis categóricas para variáveis do tipo binária, variáveis que foram, caso, convertidas para numéricas 1 e 0, e a gente conseguiu fazer essas análises dos scores de cada uma delas para saber o grau de relevância e importância. E a gente percebe isso graficamente. No caso aqui teve mais relevância, mais importância foi o tipo contato, seguido também pelo financiamento imobiliário, empréstimo pessoal e profissão, ficaram aqui bem próximas. A 7ª etapa ela consistiu em fazer essa codificação das variáveis para que pudessem ser aplicadas no modelo. A 8ª etapa a gente dividiu os dados em treino e teste, a fatia de 30% correspondia aos dados de teste. E a 9ª e última etapa, iremos treinar o modelo de regressão logística. Temos aqui o nosso interceptor e os coeficientes, os pesos das variáveis que foram escolhidas. No caso, as variáveis foram tipo contato, financiamento imobiliário, empréstimo pessoal, dias último contato e campanha. Foram todos 5 variáveis escolhidas para treinar esse modelo. E temos aqui esse gráfico. Aqui no eixo X temos a taxa de falsos positivos e no eixo Y, taxas de verdadeiros positivos. E temos essa linha, essa reta, que corresponde ao modelo sem capacidade preditiva. E a gente vê que aqui esse nosso modelo ele supera, ele está acima dessa reta. Então ele tem um desempenho bom, aqui de 0,70. Aqui temos análises descritivas das variáveis numéricas em relação a quem assinou o depósito e também para quem não assinou o depósito. Temos aqui a nossa matriz de confusão, que será detalhada aqui posteriormente. A nossa acurácia foi considerada boa, teve um bom desempenho, em torno aí de 65%. E a precisão, para a relação, aqui ficou bem próxima. A classificação aqui é 0 e 1. Em relação à nossa matriz de confusão, aqui no eixo X a gente tem a classe preditiva e no eixo Y tem a classe real. Aqui o modelo conseguiu acertar em torno, aqui exatamente em 1214, conseguiu prever quem não assinaria de fato não assinou, e ele conseguiu acertar. Previu aqui que assinaria, mas não assinou, no caso aqui errou, mas errou. Previu que não assinaria, mas no caso assinou. E aqui por último previu que não assinaria e de fato previu que assinaria e de fato assinou, foi 959 acertos. Então a gente pode considerar que esse modelo ele obteve um desempenho bom, considerável, e que ele sim pode ser melhorado posteriormente com a utilização de outros modelos mais robustos que tenham melhor desempenho.